Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Jonei na área, os alunos do terceiro ano. Vamos continuar com o assunto de funções orgânicas. Agora vamos exercitar e vamos revisar muita coisa importantíssima aí, tranquilo? Então, primeiro, função oxigenada que a gente tem para poder revisar é esse trio aí. O que esse trio tem em comum mesmo? Isto, OH. Então, todos esses caras possuem a ligação OH entre eles, também chamado de hidroxila. Tranquilo? Lembrando, o álcool tem o OH com o carbono saturado. O que significa isso? Carbono só com ligações simples. Já o enol, ele vai ter necessariamente uma insaturação aí no carbono que tem que estar o OH, certo? Por exemplo, se eu tivesse isso tudo aqui, não configura como um enol, tá bom? O enol necessariamente tem que estar dupla ligação no carbono. Esse carbono agora não é mais saturado, é um carbono insaturado aí, tranquilo? Por último, meu fenol, que eu tenho que ter o meu anel benzênico, seja ele aí qual composto que for, ligado a essa minha hidroxila, tranquilo? Então, entre os três, o OH aparece aí. Nomenclatura, não me esqueça, todo álcool termina com ol, tranquilo? Todo álcool termina com ol. Quantidade de carbonos continua sendo a mesma, met, et, prop, but, e o tipo de ligação aí é entre os carbonos, tranquilo? Lembrando que o álcool mais comum é o etanol, aquele que a gente já abordou, né? Formando por dois carbonos, um OH aí, e os meus hidrogênios, tranquilo? Então, dois carbonos et, ligação entre os carbonos simples, tá aí o etanol, tá bom? Para frente a gente tem um aldeído, que é outra função orgânica, e aqui eu aproveitei para poder revisar algumas coisas interessantes. Perceba esse CHO aqui. O aldeído, ele tem necessariamente uma carbonila e um hidrogênio. Então essa carbonila tem que estar na ponta, sempre na ponta da cadeia. E isso pode ser escrito deste jeito ou pode ser como está aqui abaixo, CHO. É a mesma coisa, tá bom? Então no exercício lá no seu Enem da vida pode aparecer dessas duas formas, ou mostrando as ligações ou condensado assim CHO, tranquilo? Os dois aqui são aldeídos. Aqui, uma coisa interessante que eu trouxe para a gente revisar é esse prefixo aqui, ó, undec. Undec é o sinônimo para 11 carbonos. Não é tão comum, mas vamos guardar isso daí para você não assustar se cair lá. E tem também para 12. Então, para 12 também você tem o dodec, tá bom? Então, eu tinha passado para vocês até o 10. Vamos deixar esses dois guardados aí também no coração, caso, né, te pergunte. Então, só contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No carbono 10, eu tenho aí essa minha dupla ligação. Tranquilo? Aí essa dupla ligação tinha que estar descrita aonde? Aqui, não é? Um deck 11 e este 10 significaria aqui. Então eu trouxe isso daqui para você ver algumas nomenclaturas perigosas. Pode acontecer para vocês aí. Aqui teria que ser an ou em. Exatamente. Então, um dec, que é o prefixo para 11 carbonos. Lá no meu carbono 10, eu já vou te perguntar por que no 10, eu tenho uma dupla, em. E como é aldeído, termina em al. Tranquilo? Então, detalhe, um dec para 11 carbonos, 10 está a minha dupla. Por que, que é o carbono 10 e não é o carbono 2? Porque eu tenho que começar a contagem pelo meu grupo funcional, no caso o aldeído. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que tem mais um carboninho aqui,
11 carbonos ao total. Tranquilo? Então eu coloquei esse nome aqui para deixar destacado algumas nomenclaturas erradas que aparecem por aí, que você pode se confundir, é natural. E o nome correto ficaria Undec 10 Enal, certo? E o de cá mais fácil ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Dodec, tá aqui. Ligações só simples, terminação AL. Então o código está montado aí, não precisou dividir. Essa nomenclatura aqui está correta, esta daqui está errada. Tranquilo? Então do aldeído é isso daí a mais que eu gostaria de passar para vocês. Não confundir que a carbonila está na ponta. Por quê? No caso da cetona, a gente sempre aparece essas moléculas grandes lá no Enem para vocês e é um susto muito grande. Não precisa. Toda cetona termina em ona, tranquilo? Só que agora a carbonila, que é a minha querida C-O, já vou mostrar, ela não está mais na ponta, ela está entre carbonos. Aqui eu trouxe, vou começar daqui para baixo. Não importa se ela está ligada, né, aqui nesta representação. Aqui a gente não tem um anel benzênico, tá? Não tem, tem apenas um circuito fechado aqui, fechado. Mas eu tenho a carbonila, perceba, dupla O, ligada a 2 carbonos. Então, este grupo aqui é o grupo de uma cetona. Assim como este grupo também é um grupo de cetona. Aí aqui eu tenho dois interessantes. Antes, não se assuste com esse tracinho. Tá? Isso aqui é chamado de cunha, que é só para indicar uma posição espacial dele, que mais lá para frente em isomeria a gente vai trabalhar isso direitinho. Mas por enquanto, analise esse tracejado e este tracejado aqui como ligação mesmo, tá? Aqui é só uma ligação que existe. Bom, está ligada aqui essa carbonila a um carbono e a outro carbono. Então aqui também, o que eu tenho? Outra cetona. Porém, vou trocar de cor aqui para destacar que eu tenho nessa molécula, além de cetona, eu tenho um cara que a gente já estudou. Quem que são esses dois carinhas aqui? OH ligado a carbono que não tem dupla. Isso aí mesmo. Eu tenho um álcool aqui, ó. Ah, então quer dizer que eu posso ter mais de uma função? Com certeza, você pode ir direto, isso cai para a gente lá. Então eu tenho aqui um álcool, certo? Com OH ligado a esse carbono saturado. Então, ter uma função só não é muito comum. Aí você me pergunta, qual que é o nome disso? Não se preocupe, a nomenclatura ela é pedida geralmente em moléculas pequenas mesmo. Neste caso, o exercício está te pedindo aqui uma visualização. Você sabe, por exemplo, quantos grupos funcionais de cetona a gente tem aqui? Não é mesmo? 1, 2, 3 de vermelho e 2 grupos de álcool. Tranquilo? Então não se assuste com essas moléculas, leia o enunciado para ver o que ele pede. Na maioria das vezes, né, a pergunta ela não é tão complicada quanto a molécula. Caminhando, a gente tem, por último aí do grupo, o nosso querido ácido carboxílico, e de novo a gente tem as moléculas grandes aparecendo aí. Voltando para o vermelho aqui, mais uma vez, dupla, né? Duplas funções orgânicas. O ácido carboxílico ele tem que ter carboxila, é diferente de carbonila. Volta aqui comigo. Carbonila, C-O, não importa se ela está entre carbonos ou se ela está na ponta, isso é carbonila. Aqui é carboxila, que é a união da hidroxila, que é o meu OH, mais a carbonila, que é a minha C-O. Somando esses dois, quem que eu tenho? Eu tenho C-O e a minha hidroxila. Tá aqui. Então esta na ponta é a carboxila, que dá origem aí a um ácido carboxílico. Tranquilo? Então tá aqui. Ou ele apresenta deste jeitinho, como eu desenhei aqui, ou simplesmente é muito comum a forma condensada. Eu já vou diferenciar para você aqui, ó. COOH é para ácido carboxílico. Lembra qual que é o do aldeído? CH
O. E por que o hidrogênio vem antes? Para você não confundir com a do álcool, porque a do álcool seria assim, ó, COH. Tranquilo? Então vamos de novo. Esta fórmula simples aqui, né, simplificada, é o ácido carboxílico, carbonila hidroxila. Aqui é a do aldeído, porque o hidrogênio está ligado no carbono e o oxigênio também. E aqui seria um álcool, não é mesmo? Com carbono ligado a uma hidroxila. Beleza? Cuidado com essas diferenciações aqui, pode aparecer assim ou assim. Para fechar a aula com ácido carboxílico, nós temos o ácido carboxílico aqui na ponta, tá aqui bonitinho, e aqui eu tenho um álcool, simples e tranquilo, um álcool, porque o carbono é um carbono sem dupla, tá aqui, beleza? E agora uma preocupação que eu vi direto, alguns alunos me tiram dúvida, é o seguinte, eu tenho essa cadeia minha principal aqui, começando a contagem, nunca esqueça desse carbono, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje você aprendeu comigo que eu tenho aqui um dodec, não é mesmo? Dodec. Tá aí, dodec. 12 carbonos. Só que nesses 12 carbonos, então eu tenho algumas coisas aí ligadas a essa minha cadeia principal. O dodec, então, é só para a cadeia principal, tranquilo? De quem que eu estou falando? Ácido carboxílico. As ligações são AN, entre carbonos, certo? E a terminação é oico. Então fica esse nome feio aí, dodecanoico. De novo, dodecanoico. Só que antes temos os radicais. Sim, essa cadeia é ramificada. Então vamos usar as cores. 1, 2, 3, 4. 4. Eu tenho neste ramo um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Nome deste radical é propil. Propil. Certo? Vamos apagar esse O aqui que ficou horrível. Então, qual que é o prefixo para 3? Prop. Né? Então, eu tenho aqui o meu propil. Como eles são iguais aqui, esse cara é chamado de isopropil. Só porque é igual. Tranquilo? Porque esse carbonozinho aqui, ó, da ponta, ele poderia estar, este carbonezinho aqui da ponta poderia estar virado para cá. Tranquilo? Então, quando a gente tem dois iguais aqui, eles estão divididos, isopropil. Outra cor, vamos de roxo. Este cara aqui é bem fácil. Eu tenho um benzeno aqui, então é um benzil. O benzil também pode ser chamado de fenil, que é mais comum. Tranquilo? Tá aí, fenil. Aqui o mais fácil. Ah, qual carbono que é esse? Carbono 5. Então vamos deixar só o fenil aí para você não confundir. E ali de outra cor agora, nós vamos de amarelo não aparece bem, verde já tem, um azulzão. Aqui é o mais fácil, né? Então, como eu tenho aqui um carbono e aqui outro carbono, só tem dois. Prefixo para 2, et. Aqui o etil. Dúvida até aqui? Então, eu tenho esses três. Em qual carbono que ele está? Esse cara 5, 6, 7, 8. Agora eu coloco em ordem alfabética. Ordem alfabética, então, primeiro é o meu 8 etil. Tá aí. Depois, eu tenho PIF fenil, né? Lembrando que esse iso aqui não conta, só a quantidade de carbonos. Então tem aqui o outro carinha que é o 5-fenil. 5-fenil.
E por último, eu tenho o meu 4-isopropil. Nossa, professor, eu tenho que saber um nome deste tamanho. Bom, a minha preocupação nos exercícios é sempre de trazer o mais perto possível da realidade, né? Então, vamos supor que não caia deste tamanho e muito menos o nome dele. Mas é algo bem cobrado, são esses radicais, né? Saber o nome desses radicais, identificar, saber onde é que ele está aí na cadeia propriamente dito, tá? Então, a respeito disso é importante que você saiba, principalmente esses nomes, este fenil também cai bastante, e identificá-los numa cadeia grande igual essa, beleza? Então, recapitulando, quais as funções oxigenadas que a gente já estudou até hoje? Ácido carboxílico tem que ter carboxila, essa é sempre na ponta, não tem jeito, porque é a quantidade de carbonos, né? Cetona, carbonila entre carbonos. Aldeído, carbonila na ponta da cadeia, tranquilo? Lembrando que esse aqui que é o certo, né? Por causa da ligação dupla em. E, que mais? O nosso trio, né? Álcool, enol e fenol, que todos eles aí têm este meu OH, tá bom? Então o fenol tá aqui o benzeno ligado com OH. Isso aí, meu terceirão, eu vou deixar uma lista de exercício agora, uns 4 exercícios, mais ou menos, para a gente identificar isso daí direitinho, porque ainda tem mais duas funções orgânicas oxigenadas, só que até agora a gente não pode mais confundir essas, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos.